Olá a todos. Então, nesse vídeo nós vamos fazer uma breve introdução à engenharia de software. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas no mundo atual, uma coisa interessante que existe é o fato de que a maior empresa de táxi, a Uber, ela não tem carros. A maior empresa de hospedagem, Airbnb, não tem hotéis. Os maiores varejistas, como a Amazon, por exemplo, eles não têm nenhuma loja física. O maior cinema, a Netflix, muito provavelmente, ela não tem salas físicas de cinema. Então, o que essas empresas, Netflix, Airbnb, Uber e etc., qual o principal recurso que essas empresas possuem? O que move essas empresas? Eu acho que certamente vocês vão concordar comigo que é o software, os aplicativos, os sistemas que essas empresas desenvolveram para atender a uma certa necessidade de negócio. Só que, sendo um pouco mais específico, um grande diferencial dessas empresas são os engenheiros que constroem esse software que eu acabei de mencionar. Software é uma atividade totalmente intelectual. Um sucesso de um sistema de software depende muito de uma boa equipe para desenvolver esse software. Uma boa equipe formada por engenheiros de software. Só para ilustrar um pouco mais ainda, isso é uma matéria da Exame de agosto desse ano, que diz que com a pandemia, as vendas do Magazine Luiza aumentaram 66%. Vendas, principalmente vendas online, né? Com a pandemia, estava todo mundo comprando pela internet. O interessante é que apenas 2 dias depois, no mesmo site da Exame, tinha uma outra matéria dizendo que o Magalu, o Magazine Luiza, estava abrindo mais 100 vagas, a maioria delas para a área de tecnologia da empresa. Na verdade, vagas para desenvolvedores de software. Ou seja, as vendas online aumentaram, os sistemas da Magazine Luiza se tornaram mais importantes, mais críticos, provavelmente absorveram novas funcionalidades. O resultado disso é que a empresa teve que aumentar o seu corpo de desenvolvedores de software. Então, na disciplina que eu dou no curso de engenharia de software, na disciplina de graduação que eu dou, eu costumo abrir essa disciplina, a primeira frase que eu falo no primeiro dia de aula é a seguinte: eu falo para os alunos que no futuro existe uma boa chance de que eles venham a ser um engenheiro de software. Essa disciplina que eu vou dar é uma disciplina muito importante, porque no futuro vocês vão ser engenheiros de software. Então eu uso esse diagrama aqui, ele é um diagrama baseado numa observação minha, na verdade eu tenho que ser sincero, não tenho nenhum estudo científico apoiando isso, mas a grande parte dos bacharéis em ciência da computação e principalmente sistemas de informação atuando no mercado são engenheiros de software. O título às vezes varia, pode ser engenheiro de software, full stack developer, front-end, mobile, arquiteto, analista, tech lead, agile coach e etc. Então, já que existe uma boa chance de que vocês no futuro venham a ser engenheiros de software, talvez uma pergunta-chave para tentar aprofundar essa pergunta, uma resposta para essa pergunta no restante dessa palestra, seria tentar responder o que você precisa dominar, quais habilidades que você precisa ter para ser um bom engenheiro de software. Vou resumir, pelo tempo que eu tenho aqui, mas precisa gostar de programar, um engenheiro de software hoje em dia, ele tem que desenvolver, ele tem que programar, fundamental isso. Tem que dominar fundamentos de computação, principalmente a parte básica de algoritmos e estruturas de dados. Tem que saber trabalhar em equipe. Desenvolvimento de software é uma atividade coletiva. Ninguém faz software hoje em dia sozinho. E quarto, tem que dominar e entender de princípios e práticas de engenharia de software, que é o que a gente estuda e pesquisa nas disciplinas da área, especificamente.
Esses princípios e práticas, eles estão distribuídos por diversas áreas da engenharia de software. Então, na engenharia de software, a gente tem princípios e práticas sobre processos, requisitos, projeto e arquitetura, testes e manutenção e DevOps. Processos é que, como eu disse antes, engenharia de software, a gente trabalha em equipe, é um esporte coletivo. Então, um engenheiro de software ele tem que conhecer algumas regras mínimas para desenvolver software, porque senão o trabalho fica caótico. Cada desenvolvedor, cada membro de uma equipe não pode pensar e agir por conta própria. Então existe o que a gente chama de processos de software. Scrum, Kanban e outros processos. A gente estuda um pouco as práticas, os princípios, o workflow de cada um desses processos. Uma segunda coisa fundamental é a parte de requisitos, né? Nada pior do que você fazer um sistema que depois o cliente vai recusar, que o cliente não vai usar. Isso é o pior desperdício que pode existir em engenharia de software. Então a gente estuda também técnicas para levantar, definir, acompanhar, estimar e validar requisitos, que são uma parte muito importante de qualquer sistema. Todo sistema de software também ele tem uma arquitetura, uma organização, né? Assim como uma casa, um prédio, uma obra de engenharia tem projeto e arquitetura, o mesmo vale para sistemas de software. Então aqui a gente mostra um exemplo da arquitetura do software da Netflix, que é uma arquitetura baseada em microserviços. A Netflix tem diversos serviços, pequenos microserviços, centenas de serviços, que são os serviços responsáveis pelo sistema de streaming deles, pela funcionalidade de streaming deles. Então, esse grafo aqui que mostra a comunicação entre esses microserviços, ele não tem uma organização aleatória, randômica, ele foi pensado, cada um desses microserviços tem uma finalidade, uma interface. Então a gente estuda também alguns princípios e alguns padrões para projeto e para modelar a arquitetura de sistemas. Testes e manutenção, né, existe uma frase muito famosa na área que diz que um código sem testes é um código ruim. Então aqui a gente tem uma função fatorial, né? Alguém pode ter te pedido para implementar um código de uma função fatorial, um exemplo aqui bastante simples, né? Mas na prática, hoje em dia, quando a gente desenvolve software de maneira realmente séria, normalmente a gente não implementa só o código da função, a gente implementa também um código que vai testar essa função, que vai fazer um teste automático da função. Então a gente estuda técnicas, né, tipos de testes, como implementar diversos tipos de testes para o código que a gente está desenvolvendo. Isso também é uma área bastante importante em engenharia de software. E por fim, né, não basta a gente desenvolver o sistema, mas a gente também tem que colocar o sistema em operação, né? Se o sistema não entra em operação, ele não está gerando valor para o seu cliente. Time to market é importante também em engenharia de software, né? Essa figura aqui é só para ilustrar, ela mostra quantas linhas de código os engenheiros do Facebook colocam em produção, fazem um deploy desse código por semana. Então você vê que isso varia, sei lá, pelo menos 200, 300 linhas de código, dependendo da semana. Esse código tem que ser integrado, tem que ser revisado, tem que ser testado, tem que ser empacotado, e existem técnicas também para realizar essas tarefas, normalmente de uma forma automática. É isso que a gente chama de DevOps. Para concluir, eu vou falar um pouco aqui sobre a engenharia de software no curso de vocês no DCC. Nós temos 3 professores na área, sou eu, o professor Eduardo Figueiredo e o professor André Ora.
As disciplinas obrigatórias, ciência da computação tem uma disciplina e sistemas de informação tem 2 disciplinas. E a gente tem também disciplinas optativas, testes, prática e desenvolvimento de software, medição e qualidade, reutilização, manutenção e evolução. São disciplinas que vocês podem fazer de maneira optativa. A gente tem um laboratório de pesquisa chamado LabSoft e um grupo de pesquisa chamado ACERG. Nós temos hoje 10 alunos de doutorado e 9 de mestrado, desenvolvendo pesquisa em manutenção e evolução, reuso, sistemas de software configuráveis, engenharia de software empírica, qualidade de software e mineração de software. Então é isso, muito obrigado. Foi só um pequeno overview de engenharia de software e também dos trabalhos e das disciplinas que a gente tem nessa área no DCC. Obrigado.